Bom, a gente volta a falar sobre toda essa expectativa em torno da nova presidência do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vai conversar ao vivo com o Dr. Francisco Rezec, advogado, jurista e também ex-ministro da Suprema Corte. Seja bem-vindo, Dr. Rezec. Boa tarde. Muito obrigado, Neila. É um prazer vê-la. Prazer é todo nosso. Hoje, dia de posse na Suprema Corte, o ministro Edson Fachin será o novo presidente, aí assumindo o lugar que era do ministro Luiz Roberto Barroso. Temos dois perfis muito distintos. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é uma pessoa política, sempre gosta de estar envolvido nos eventos, fala com a imprensa, e a gente tem Fachin aí sempre mais reservado desde que entrou na corte em 2015, falou muito pouco com a imprensa. E é assim que a gente pode esperar essa presidência aí nos próximos 2 anos, uma presidência mais discreta, mais jurídica e menos política? Mais discreta, sim, sim, é da natureza do ministro Fachin moderar a sua comunicação com o público em função do cargo de ministro do Supremo, em função também da sua ideologia, da sua maneira de encarar o direito e de aplicá-lo. Agora, o elemento principal, Neila, a distinguir a posse hoje do ministro Fachin na presidência do Supremo e a posse 2 anos atrás do ministro Luiz Roberto Barroso é o fato de que Barroso assumiu em circunstâncias muito adversas, no momento de maior vulnerabilidade do Supremo Tribunal Federal, e ao longo dos seus 2 anos de presidência, ele enfrentou todas as turbulências relacionadas com derivadas da fratura que se abateu sobre o país lá pelo ano de 2013 e que só fez agravar-se ao longo dos anos. Ou seja, o momento em que Barroso assumiu a presidência do Supremo era um momento mais difícil do que este em que Fachin assume essa presidência. E para ele, portanto, era fundamental que ele se comunicasse na tentativa de explicar, de dizer sempre alguma coisa sobre como estava agindo o tribunal, no sentido de explicar as opções do tribunal, mas, ao mesmo tempo, a calamidade que era o momento político do Brasil, que foi o momento político do Brasil nos últimos 2 anos, tornou o ministro Barroso um presidente vulnerável no Supremo. Vulnerável a todos os tipos de crítica lícita, vá lá, mas, sobretudo, a todos os gêneros de agressão que, numa sociedade partida ao meio, como é o Brasil de hoje, a exemplo de vários outros países lá fora, numa sociedade partida ao meio, todos os rancores de um dos flancos se voltam para quem quer que seja por este flanco considerado como integrante do outro, e nessa luta entre maniqueísmos, sobra sempre para quem tenta exercer o seu ofício, tenta cumprir o seu papel constitucional com dignidade e não flexibilizando a espinha dorsal. É este o ponto. Numa palavra, Neila, o presidente Edson Fachin assume hoje a chefia do Poder Judiciário brasileiro, a presidência do Supremo Tribunal Federal, em circunstâncias mais favoráveis do que o ministro Barroso assumiu essa mesma presidência 2 anos atrás, e por conta, aí sim, do seu estilo, da sua maneira de ser, do seu sistema de comunicação, enfim, limitada, moderada com a imprensa, a sociedade, os jurisdicionados em geral. Eu penso que nós teremos um período infinitamente menos turbulento do que aquele que vínhamos enfrentando até agora, por várias razões, mas, sobretudo, pelas circunstâncias da hora e pelo modo de ser do novo presidente do Supremo. Ministro, mesmo com com o andamento da ação penal 2668, que é sobre a suposta trama do golpe, lá na Suprema Corte,
claro que está sendo julgada na primeira turma, o ministro Edson Fachin não faz parte da primeira turma, mas não seria também um momento delicado de assumir a presidência do STF e de ter que falar com a mídia também por conta desse julgamento? Bom, eu não sei como o ministro Fachin se manifestaria se indagado sobre a questão da competência. Penso que algumas decisões nesse contexto daquilo que foi chamado pela imprensa e por boa parte da opinião pública de inquérito do fim do mundo, nesse contexto, talvez o ministro Fachin tenha, e certamente teve algumas ocasiões de se manifestar com a maioria do tribunal. Eu não sei, neste momento, o que ele diria da questão da competência do Supremo para, agora que já está tudo praticamente acabado, eu não sei se ele seria posto na parede para dizer o que acha, afinal, da afirmação de competência pelo Supremo Tribunal Federal para este processo e, sobretudo, aí é um detalhe menor, mas mais dramático ainda, da competência da primeira turma e não do plenário do Supremo para decidir a respeito. Ou seja, aqueles tópicos iniciais, aqueles tópicos vestibulares do voto do ministro Luiz Fux. Mas veja bem, Neila, ele não é obrigado a se manifestar sobre isso. Ele não é obrigado a responder à imprensa ou à opinião pública sobre aquilo que acha do que aconteceu até hoje no contexto desse processo e sobre aquilo que aconteceu no âmbito da primeira turma no desfecho deste processo algumas semanas atrás. Eu penso que ele evitará, em princípio, manifestar-se sobre aquilo que já não está na mesa, que já não depende de uma decisão dele. Uma opinião doutrinária não pode ser cobrada do presidente do Supremo neste momento, e ele levará adiante o comando do tribunal do modo mais seguro que as circunstâncias lhe permitirem. E será certamente um modo muito mais seguro para ele, para o conforto dele, do que foram os 2 anos em que o ministro Luiz Roberto Barroso teve que enfrentar os ônus, os pesadíssimos ônus do comando do tribunal na hora crítica da crise, na hora mais pungente, mais desafiadora da crise. Eu até fiz essa pergunta porque nesse último fim de semana o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou sobre a questão da dosimetria das penas. E também no último dia do julgamento do Núcleo 1, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso assumiu uma cadeira lá na mesa da primeira turma para encerrar ali, Foi. fazer uma finalização desse julgamento, ou seja, dar uma satisfação à sociedade, né, digamos assim. Sim, 2 ministros fizeram isso, Neila, o presidente Barroso e o decano Gilmar Mendes, que se instalou ali na plateia. Então, isso permitiria dizer que, da composição do plenário, pelo menos 2 dos seus integrantes, incluindo o presidente, estavam ali solidários com aquilo que se entrevia como desfecho da decisão da primeira turma. Ministro, agora existe também uma colaboração, uma conversa, uma interação que é normal que se exista entre os poderes, como o legislativo e o judiciário. Nos últimos Sim. tempos, houve aí uma complicação, até por conta de pautas que estavam sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal e também sendo avaliadas, analisadas no legislativo. Como, por exemplo, a questão da divisão das terras indígenas, esse é um dos Sim. exemplos, o exemplo também da maconha, da legalização e da quantidade de droga que poderia ser portada aqui no país. Estou dando isso como exemplo porque, de fato, tem que haver essa conversa entre presidentes do Judiciário e do Legislativo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, vem andando com dedos aí, tendo conversas com dedos com o Supremo Tribunal Federal por
medo aí de algum tipo de retaliação e para não dificultar ainda mais essa relação entre os poderes. A gente pode esperar que o ministro Fachin ele seja ainda mais distante do legislativo, ou a gente pode esperar que quem represente, quem faça esse papel, seja o ministro Alexandre de Moraes? Não, 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 não. Eu acho que nós não veremos aí um distanciamento do legislativo, nem tampouco do governo. Ou seja, a independência entre os poderes, temperada pela harmonia que a Constituição manda existir entre eles, isso vai marcar os próximos anos, como tem marcado, embora em circunstâncias difíceis e dramáticas, os últimos anos. Eu acho que o ministro Fachin será menos. Ele é, do ponto de vista do direito penal, Neila, um garantista, aquilo que os advogados chamam um garantista. Ele revela a todo momento a sua profunda devoção pelos direitos humanos e pelo direito de defesa, entre outros. Já revelou isso em processos vários, alguns dos quais em que ele ficou vencido na turma a que pertencia. Sob essa ótica, eu acredito que o tribunal, enfim, não enfrentará maiores problemas no que concerne a eventuais processos de índole penal que ele venha a ter que gerir nos próximos tempos. Agora, há também esse outro aspecto da personalidade do ministro Fachin, com a sua pauta de zelo pelos direitos humanos. Ele parece que vai assegurar na presidência do Supremo Tribunal Federal alguma coisa que terá sido difícil, não por culpa de ninguém, mas que terá sido difícil assegurar nos tempos que passaram, que se encerraram, que terminam hoje, nessa segunda-feira da posse do novo presidente do Supremo. Além do que, eu acredito que ele encontrará solução com alguma reforma do regimento interno, das leis que regem a coisa. Não precisa mexer na Constituição. Basta que o regramento do funcionamento do Supremo Tribunal Federal não passe, deixe de passar à sociedade brasileira a ideia de que aquilo é um arquipélago de 11 monocracias. Isso é o que não pode acontecer. O Supremo é um colegiado. As decisões da Suprema Corte do Brasil, tais como aquelas da Suprema Corte Americana, devem ser decisões do colegiado. A própria atribuição às turmas de determinadas competências, por exemplo, a extradição era da competência do plenário, passou à competência das turmas. Dentro dessa fase, alguns erros foram cometidos que não teriam sido cometidos, eu creio, se a competência subsistisse no plenário. Enfim, eu creio que esses problemas de funcionamento, de logística do Supremo Tribunal Federal, que tem tornado o tribunal tão vulnerável, justificadamente vulnerável à crítica. Isso vai terminar. Ele deve, enfim, fazer o possível para acabar com a monocracia, o que é totalmente impróprio para um tribunal, para um colegiado, com a autoridade quase que absoluta e incontrastável das decisões monocráticas. Alguns dizem que, mas a coisa é sempre, ao fim e ao cabo, levada ao conhecimento da turma, ou do plenário, que acaba. Mas isso constrange de qualquer maneira. Os pares daquele ministro que proferiu determinada decisão monocrática são obviamente constrangidos se a coisa lhes é jogada na mesa para dizerem se abonam o que o colega fez ou se desautorizam o colega. É uma situação constrangedora que deveria ser evitada, evitando-se a tomada de decisões monocráticas e relegando tudo ao conhecimento do colegiado e, sempre que possível, do próprio plenário. O ministro Fachin, eu creio que talvez encontre remédio para uma outra coisa, aí eu não sei como, mas para uma outra coisa que também
faz o tribunal ser ser alvo de críticas dentro do cenário político dividido em que nós nos encontramos. Ou seja, por conta da necessária abertura das portas do Supremo Tribunal Federal a todo tipo de provocação, a provocação da prestação jurisdicional. O tribunal não pode, a Constituição não permite que o tribunal negue a prestação jurisdicional a quem a pede, desde que a coisa seja da sua competência. Isso produz no imaginário coletivo frequentemente a impressão, e é uma terrível impressão, é uma abominável impressão, de que o tribunal está sendo pautado pelo senador fulano, ou pelo deputado cicrano, ou pelo partido tal, ou pelo partido qual. Não dá. Não dá para, enfim, sobreviver guardando diante da sociedade brasileira, diante do povo brasileiro, essa impressão tão nociva para a própria imagem do tribunal, de que a casa está sendo pautada por essa ou aquela liderança no cenário político onde a lei da selva parece prevalecer tantas vezes, por conta de que somos um país fraturado politicamente, um país partido ao meio, em que os extremos se engalfinham e se agridem com uma virulência nunca antes vista em qualquer cenário político no Brasil. E lá fora também isso acontece em uma porção de democracias. É uma pena que seja assim, mas eu acho que isso tende a melhorar de algum modo. O senhor falou de dois pontos muito importantes. O primeiro deles, a gente vem abordando muito aqui no contexto, que é a judicialização das decisões do Congresso Nacional. E a segunda questão é as decisões monocráticas, são as decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Se o ministro Fachin, de fato, trabalhar desta forma, levando essas decisões aos demais ministros, ao plenário, assim como deve de fato ser feito, cai por terra o argumento do Congresso Nacional de discutir lá no Legislativo um projeto para acabar com as decisões monocráticas, né? Já ajuda aí, já mata dois coelhos com uma cajadada só. Seria fundamental que isso partisse do próprio tribunal, não dependesse do Congresso. O Congresso pode fazê-lo, sem dúvida. Mas se a iniciativa partisse do tribunal, seria melhor para ele, tribunal. E seria mais rápido também, e seria do interesse coletivo, não há dúvida nenhuma. Ministro, essa história de que as primeiras pautas que o presidente vai pautar ali no início do seu mandato, da sua presidência, vai mostrar o caminho que ele vai levar aí durante os próximos 2 anos, quais os projetos ele vai, de fato, dar relevância, dar importância? Isso é verdade? Por exemplo, se o ministro Fachin começar a pautar assuntos de cunho social, ações de cunho social, a gente pode entender que será esse o caminho que ele vai priorizar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não há dúvida nenhuma de que o presidente do Supremo tem autoridade para determinar a agenda, determinar o contexto e o calendário da agenda do tribunal. E aquilo que ele priorizar, veja bem, Neila, sobretudo porque me parece, quero crer, que as prioridades do ministro Fachin, pelo seu temperamento, pela sua formação, pela sua vocação humanista, eu acredito que ele vai, com isso, pôr na mesa assuntos que, sim, são polêmicos, porque tudo hoje é polêmico, mas que não causam essa rachadura e essa virulência que pauta hoje o debate político. São temas que sensibilizam a questão indígena, a questão social, e outras vertentes da questão dos direitos humanos em sentido amplo. Tudo isso é evidentemente da preferência pessoal, do coração do novo presidente do Supremo, e isso, por outro lado, de um certo modo, protege o tribunal contra o trato imediato dos temas mais radicais, dos temas que dividem a sociedade de um modo mais rude
de um e de outro lado do fenômeno. Então, não há dúvida, você tem toda a razão quando sugere que a pauta que Edson Fachin estabelecerá para os primeiros tempos da sua presidência no Tribunal Federal, isso tem muito a ver com a definição, com o desenho do cenário político, já que o tribunal é inevitavelmente um tribunal político no mais alto nível, no sentido mais transcendente que a palavra política pode ter. E, à conta disso, eu acho, sim, que essa pauta nos informará, nos dirá muito sobre o que nos espera. Para a gente finalizar, ministro, tirando um pouco a parte transcendental da política e trazendo a política aqui para um pé no chão, muito se critica de que o Supremo Tribunal Federal vem legislando, vem criando modificações ou pegando brechas na legislação para poder atuar. Isso muito foi dito agora na questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, eu queria saber se o senhor concorda com isso e se o senhor acha que o ministro Edson Fachin vai seguir essa questão de um STF legislador ou de um STF que segue à risca a Constituição. Eu não tenho como dizer, eu gostaria muito, seria muito confortável para mim se eu pudesse dizer que é injusta a crítica de que o Poder Judiciário está legislando, já que juízes, isso eu tenho dito há muito tempo, juízes, ainda que supremos, não foram eleitos pelo povo brasileiro, nem para governar o país, nem muito menos para legislar para o país. Existem representantes do povo eleitos pelo voto universal, direto e secreto para a função legislativa e para a função executiva. É certo que a Constituição de 88, com aquela doutrina adotada por ela do mandado de injunção, deu ao Supremo a possibilidade, a instrumentação necessária a que ele, quando provocado por alguém, faça aí, substitua o Congresso no caso de omissão do Congresso em legislar sobre aquilo sobre que a própria Constituição manda o Congresso legislar. Então, se o Congresso, por negligência, por desídia, por preguiça, por invocar a sua agenda cheia, porque há outros interesses em jogo, se o Congresso se omite de legislar, e aquele setor da sociedade brasileira que está ansioso por essa legislação que a Constituição manda que seja feita, se essas partes se dirigem ao Supremo e pedem a ele que legisle provisoriamente, que atenda ao mandado de injunção, estabelecendo provisoriamente, enquanto o Congresso não se movimenta, enquanto o Congresso não diz alguma coisa como deveria dizer, o Supremo supriria essa lacuna. Agora, não é isso, infelizmente, Neila, não é disso que se trata. Não foi em atendimento a mandados de injunção que o Supremo pareceu tomar a iniciativa de criar normas em circunstâncias em que pareceu a tantos e tantos brasileiros que ele estava fazendo algo que a Constituição não o manda fazer, não o autoriza a fazer. Desse ponto de vista, independentemente da questão de saber se o produto legislativo dessas investidas do tribunal foi bom ou mal, isso não está em causa. Estamos aqui na questão adjetiva de saber se o tribunal poderia ou não poderia ter feito aquilo que fez nesse ou naquele domínio. Em geral, o produto foi bom, né? Mas isso, veja bem, o fim não justifica o meio. O fim alcançado com produção de alguma coisa boa em matéria de norma não justifica essa assunção da competência legislativa por quem não a recebeu da Constituição. Mas eu acho que isso também, Neila, tem muito a ver com o período mais crítico da crise que vivemos desde 2013 e
Na medida em que consideramos que esse período crítico passou, está encerrado, eu acho que não veremos mais isso. Eu acho que o Supremo tem certamente uma boa dose de autocrítica, nem sempre a utilizou ao longo da sua história, mas tem, não há dúvida nenhuma. São pessoas inteligentes, bem formadas, que leram tudo, que entenderam tudo. Ah, eu acho que vai sim passar essa tendência ao rompante legislativo por parte da Corte Suprema, que é suprema na decisão daquilo que a Constituição lhe dá competência para decidir, mas não recebeu dessa mesma Constituição a competência para compor as leis do país, para compor a ordem jurídica, somente para aplicá-la, para interpretá-la diante do conflito entre partes. Muito bem, a gente acompanha a partir de hoje à tarde como começa, como se inicia essa nova presidência da Suprema Corte com o ministro Edson Fachin à frente, lá sentado na cadeira de presidente. Ministro Rezec, nossa, se pudesse a gente ficaria horas aqui conversando com o senhor. É muito bom de ouvi-lo, explicações muito claras. Certamente nossa audiência também gostou muito. Agradeço muito a gentileza de falar aqui com a gente e será sempre muito bem-vindo. Neila, eu lhe agradeço. Foi um convívio extremamente agradável e educativo para mim, porque você me permitiu coordenar as ideias que, quando a gente não é interpelado, acabam ficando um pouco confusas na cabeça de qualquer pessoa. Muito obrigado, Neila. Obrigada, ministro. Até a próxima.